87.9. Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.9. Disponível para iOS e Android. A cidade e suas histórias. Guarujá é uma cidade que já fez parte do território de Santos. O desenvolvimento econômico de Guarujá começou no fim do século XIX, com a criação de uma vila balneária. Foram feitos um hotel, um cassino, moradias e ligações por ferrovia e travessia marítima. Guarujá conseguiu emancipação em 1934. O distrito de Vicente de Carvalho é de 1953, com a ocupação de imigrantes nordestinos. O turismo e a atividade portuária estão entre as bases da economia de Guarujá. A cidade e suas histórias. Olá pessoal, aqui é o pastor Nilton Lobato, quero fazer um convite para você. Domingo agora às 8h30 da manhã e às 19 horas nós temos o culto da família. Você é o nosso convidado, venha com toda a sua família. Deus tem uma bênção especial para você, não percam. Avenida Martins Fontes, 781, atrás da fábrica de vidro em São Vicente. Ou em qualquer uma das nossas igrejas Batista Penial. Deus te abençoe. ZYU 752, Nova FM 87.9. Olá pessoal, eu, pastor Nilton Lobato, convido você a estar conosco a partir do dia 19 de setembro, participando das 7 semanas da campanha Graça Transformadora, que estará acontecendo às quintas-feiras em todas as nossas igrejas do Ministério Peniel. Maiores informações em nosso site, igrejapeniel.com.br. Nunca ouvi, nunca verá um Deus tão bom como o Senhor. Nova FM, a rádio que você adora. Agora 11 da manhã, 2 minutos, chegou a hora de entrar em campo. Confirmando 11 da manhã, 2 minutos, um grande abraço a você que nos acompanha no ar, mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira 13. Para quem acredita, né, em azar, não, eu não acredito em azar, acredito em outras coisas, mas só para brincar a gente começa o programa falando da sexta-feira 13, começando esta edição do Esporte em Destaque, que você ouve graças aos trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro, em 87,9 pelo dial, também pela internet para todos os 4 cantos do planeta, no 9fmsv.com.br, também através do nosso aplicativo, disponível na Apple Store e na Google Play Store, e você nos assiste Congeladinhos da Silva na live em facebook.com/NovaFMSV. Vamos que vamos na nossa live com thumbnail, tá certo? Você pode ir lá mandar suas participações para o nosso programa desta sexta-feira, que vai falar muito da rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana e também assuntos dos bastidores da bola. Estou aqui com o jornalista Anderson Firmino, homem do canal Só Esportes. Sextou na chuva, não é isso, Anderson? Bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Alex, bom dia, Kelly, bom dia, ouvintes da Nova FM. Sextou meio assim, xoxo, não sei, né? Meio, sei lá, não sei. Mas estamos aí. O importante é que tem muito esporte, muito futebol, muita coisa pra gente conversar a partir de agora. Tamo aí. Muito bem. Você sabe a tabela do Campeonato Brasileiro de cor? Não. Não? Não. Então eu vou ter que... Hoje eu tô no modo... Além de estarmos no modo thumbnail, eu tô no modo celular também aqui hoje, viu? Então eu vou acompanhar as mensagens do nosso ouvinte pela nossa página aqui via celular, para poder repercutir as participações de todos aqui nesta sexta-feira. Ô Kelly Ribeiro, enquanto você procura depois a nossa querida entrevista coletiva com o Marinho lá na Santos TV, acabou, né, Anderson? Você ouviu um pouquinho, né, da coletiva do Marinho, que vai ter uma disputa de posição aí provavelmente com o Derlis, né, ou o Derlis, que está voltando da seleção chilena. Mas o Marinho tem sido o melhor jogador do Santos aí em algumas partidas, junto com o Everson, né? E o Pituca está suspenso, não vai enfrentar a equipe do Flamengo neste domingo. Você daria sequência ao Marinho, o Anderson, ou o Derlis, até pelo que vinha jogando, mereceria continuar na equipe neste momento?
Eu achei o Marinho, acho que teve uma ligeira queda de produção. Acho que domingo, por exemplo, ele estava muito pilhado. Achei ele muito pilhado, talvez por conta da bola que não chegava, enfim, a situação ali com o Atlético Paranaense amarrando o jogo e tal. Então o jogador acaba mais pilhado assim. Então achei, não sei, eu particularmente eu gostaria que eu voltasse o Derlis. Se fosse apontar, eu voltaria com o Derlis. Muito bem. O Kelly, já temos condições aí de ouvir o Marinho? Ele está lá se ajeitando na cadeira e coisa e tal. Sempre tem uma piadinha no começo ali da coletiva da Santos TV. Opa! Né? Sempre tem aquela... eu estou vendo aqui a distância, parece que ele está contando piada ainda, né? Mas nós vamos lá chegar lá. Bom, Kelly, dá um play aí no Cidadão. Vamos lá. Qual foi no final do jogo? Você estava um pouco nervoso, teve lá. até que respirar para falar. Depois dessa semana já passada, o que vocês conversaram? Como é que deve ser a postura do Santos diante do Flamengo? Que é esse jogo que vale esse título simbólico de primeiro turno e para vocês a volta da liderança, né? Bom dia, é verdade. Naquele dia eu estava um pouco, né? Quando a gente sai do jogo assim, a gente tem que respirar um pouquinho para não falar alguma besteira. Mas agora tá de boa. Agora tá de boa, a gente tem treinado a semana aí, né? Hoje tem mais um treino, né? Então a gente precisa estar ciente que vai ser um grande jogo, né? Onde todo mundo está esperando esse jogo. Não, praticamente vocês falam de título simbólico, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa ainda pela frente. Depois, o final do primeiro turno, tem mais ainda 19 jogos. Então a gente sabe que vai ser um jogo que todo mundo está esperando e a gente tem se preparado aqui. Marinho, bom dia. Aí, tá legal. Bom dia, Marinho. A gente sabe que você está disputando a posição com o Derlis, que voltou, né, do Paraguai. O Santos até fez o treino à tarde para ele poder treinar. Teve 2 treinos, ele e o Soteldo, enfim. Já tem alguma pista? Já sabe se vai sair jogando ou se quem começa é o Derlis? Se eu não me engano, 5 jogos que você iniciou como titular foram em casa, né? Nunca fora de casa. Vai ser esse o primeiro jogo? Não sei. Se você me falar que eu vou jogar, eu fico mais tranquilo, né? Mas os meninos voltaram aí, né? A gente sabe que a gente ganhou as peças importantes para a gente poder fazer um grande jogo, né? Mas a gente sabe que no treinamento o professor está definindo ainda. A gente não sabe ainda o time que vai enfrentar o Flamengo, mas todo mundo tá se preparando bem. Marinho, bom dia. O Carlos Sanches deu entrevista essa semana e ele disse que ninguém acredita que o Santos vai chegar até o fim na luta pelo título, que isso depende muito mais de vocês, que vocês acreditam muito no trabalho de vocês. Essa, digamos, descrença, essa desconfiança que existe, mesmo praticamente depois de um turno inteiro do campeonato já ter passado, serve de motivação para sair outros mini-mísseis aí ou não? Mas é como eu falo, a motivação ela tem que existir sempre do nosso grupo, né? A gente sabe que o nosso torcedor também está total confiança na equipe e acho que a gente também não pode esperar muito o que vem de fora, né? A gente tem que estar concentrado, tem que estar todo mundo junto, né? Engajado em um só propósito que é levar o Santos até o título do campeonato. É o que a gente vai continuar trabalhando e buscando, né, independente da desconfiança das pessoas de fora. Marinho, aqui. Bom dia. Você falou pro Éder que não sabe se vai ser titular, então eu queria saber de você qual a sua característica mais forte que você acha que vai ser fundamental de sua parte, caso você seja titular, para bater o Flamengo. Se vende pro professor aí, o que você acha que pode fazer para ser titular? Não preciso me vender muito não, ele tem visto o meu trabalho dia a dia, né, no meu treinamento, nos jogos que eu participei, então não tem como eu vim aqui vender meu peixe não. Ele sabe que ele pode contar não só comigo, mas como todos os outros atletas, então o importante é a gente estar focado em vestir a camisa do Santos e fazer o seu melhor. Bom dia. Bom dia, Marinho. Ontem, no Santos TV, você disse que o favoritismo é todo do Flamengo. E o que o Santos pode fazer para reverter esse jogo, que muita gente espera que o Flamengo ganhe bem do Santos? O que o Santos pode fazer em campo para reverter isso? Na verdade, como eu falei, né?
o favoritismo é do Flamengo pelo investimento, por tudo, né, que eles estão fazendo aí. Até vocês mesmos acreditam nisso. Tem alguém aí que discorda do que eu falei? Que o favoritismo é deles? Então a gente trabalha de acordo com o nosso dia a dia. E a gente sabe que a gente tem que se preparar muito. Vai ser o jogo, como eu falei, vai ser o jogo mais difícil talvez desse primeiro turno. Mas a gente tem que trabalhar com inteligência e pezinho no chão. E saber que, né, pelo investimento, pela torcida, eu acredito que vai ser mais de 60 mil pessoas no estádio. Né, ele joga em casa. Eu acho que todo time que joga em casa é favorito. Né, assim como a gente joga em casa também e tem um favoritismo de jogar em casa e ter que vencer os jogos. Então a gente sabe que o favoritismo é todo deles. E pelo que vocês também na imprensa, vocês também falam isso diariamente. Como você falou, esse jogo é muito esperado, né, Marinho? Não só por valer a liderança, o título simbólico do primeiro turno, mas também pelo futebol que as equipes vêm apresentando, né? Para você, quem tem o melhor futebol hoje, Santos ou Flamengo? Quem tem o futebol mais bonito hoje? Nossa, né? Na verdade, assim, eu vou sempre ser o cara que vai ser de acordo com o meu time, com o meu treinador. Eu sei que tem várias equipes que vêm jogando também um bom futebol. Eu sou um cara que eu gosto de futebol. A equipe do Flamengo vem jogando bom futebol, do Grêmio também. Entre outras equipes também vem jogando bom futebol, mas o importante mais vai ser o nosso, nossa camisa. Marinho, esse confronto também tem esse encontro entre os dois técnicos gringos, né, que tem sido muito falados aí no Campeonato Brasileiro. O que vocês esperam? Como é que vocês, jogadores, veem esse encontro entre o Jorge Jesus e o Jorge Sampaoli? Como é que deve ser isso? O encontro dele vai ser lá, ali, né, na área mista ali, né, porque o bicho vai estar pegando lá dentro do campo. Eles vão se reencontrar lá, vão falar, vão conversar, mas dentro de campo é diferente, né, são outros jogadores, cada um com a sua metodologia, o jeito de trabalhar, mas lá dentro de campo o bicho vai pegar, né, fazer o quê? Não tem outro jeito, mas vai ser um grande jogo, tenho certeza. A última vez do Santos no Rio de Janeiro foi no Engenhão, mas tivemos mini-míssel aleatório. Quem sabe agora no Maracanã também? Qual que é a tua expectativa pessoal para essa partida contra o Flamengo? Outro mini-míssel, será? A minha expectativa vai ser sempre o melhor para a equipe, né? Que seja com mini-míssel ou não, independente de quem seja, a gente vai fazer o nosso melhor lá e o que vale mais é poder a gente surpreender, sair com a vitória e todo mundo sair feliz, né? Muito obrigado, Marinho. Obrigado a todos. Obrigado. Aí, agora sim. Muito obrigado ao Marinho, muito obrigado a todos. Né? A gente reforça aqui o agradecimento. O Marinho, ele é um jogador que... eu acho que o Anderson, quando falou do jogo passado, acho que ele foi talvez engolido pelo sistema, né? Porque ele foi o ponta lateral, né? Ficou aquela confusão, né? Mas pela dedicação eu tenho gostado aí do futebol do Marinho. Agora, o Anderson, eu até fiz uma postagem ontem no canal dizendo o seguinte: claro que o Santos tem problemas, mas se o Santos jogar o melhor futebol que ele já apresentou na temporada, por exemplo, no primeiro tempo contra o Fortaleza, no jogo contra o Corinthians, contra o Atlético Mineiro, em grandes partidas que o Santos fez no campeonato, ele pode ser competitivo contra o Flamengo. O problema é a fase, né? O momento que o Santos está vindo de um jogo que ganhou com gol contra, 2 empates em casa, nas circunstâncias que foram, um que estava ganhando 3-0, deixou empatar, e outro que teve enormes dificuldades contra o reserva do Atlético Paranaense, só empatou com gol de pênalti, 2 derrotas fora. Se o Santos não tivesse nessa fase tão negativa, talvez a gente pudesse diminuir um pouco a questão do favoritismo do Flamengo. Claro que o Flamengo é favorito, porque joga em casa, porque é o líder do campeonato, porque tem jogadores de seleção, jogadores que até outro dia eram do Santos. Vale reforçar sempre isso, né? Quando as pessoas questionam aí tanto o trabalho do Sampaoli, até individualmente alguns jogadores são questionados. Não há entre a torcida uma unanimidade, por exemplo, na lateral direita. Não há uma unanimidade em relação à zaga, né? O ataque nem se fala.
Enfim, ainda assim o Santos está na última rodada do primeiro turno brigando pelo título. Reforço, o Flamengo é favorito, mas não dá para você ir para o jogo achando que são favas contadas, que o Santos vai ser goleado e que a derrota já é certa, porque senão era melhor nem ir para o estádio, né? Eu temo um pouco essa onda de pessimismo de alguns, dizem assim, não, mas isso é a realidade. Tudo bem, mas o futebol a gente já viu cada coisa, né? Sim. Tanto favoritismo que ruiu. Eu dei até o exemplo no canal do jogo de 97 da final do Rio-São Paulo. O Santos foi para campo com o Rogério Seves na lateral esquerda. Rogério Seves, né? Se você pegar a escalação aquele dia, era um time humilde / operário. E o ataque, Juari. E o ataque do Flamengo tinha o Romário e o Sávio, né? Não tinha mais o Edmundo, mas tinha o Romário e o Sávio. Enfim. E o Santos foi lá, empatou 2-2 e foi campeão. Tinha lá 70 mil pessoas no Maracanã também. Então, quer dizer, não dá para você cravar, né? E a gente não sabe até que ponto, de que forma o adversário foi estudado pelo Sampaoli e de que maneira ele vai utilizar esse discurso geral de que o Santos vai ser goleado e ter trabalhado a parte emocional dos jogadores para essa partida, Anderson. Eu acho assim, o campeonato de pontos corridos são 38 rodadas, todo jogo vale, óbvio, né? Mas tem jogos que a gente sabe que tem um peso menorzinho, que dá um resultado adverso, pode não causar tanta preocupação, tanto problema, mas tem os jogos grandes, tem os jogos que são aqueles que os atletas gostam de participar, que eles se sentem, ou pelo menos deveriam, né? Se sentir mais motivados, mais sangue nos olhos, assim, pra jogar. E essa partida de amanhã contra o Flamengo no Maracanã, eu acho que é um desses jogos. Eu acho que pro Santos, que vem nesse momento meio conturbado, assim, nos últimos... Ó, para efeito de comparação, dos últimos 5 jogos o Flamengo fez 15 pontos. O Santos fez 5. Então, para necessitar dessa retomada, e ainda assim o Santos está ali brigando. Então, eu acho que do ponto de vista anímico, uma vitória no Maracanã amanhã seria, nossa, perfeito para o time do Santos. Seria até a continuidade do trabalho do Sampaoli, ia ser menos cornetado, assim, ter menos pessoas enchendo o saco dele. E pro time ganharia um respaldo muito bom para a sequência do campeonato e para a briga. Por que não? Por que o Santos não pode ganhar do Flamengo no Maracanã? Não vejo motivo para não achar que isso é uma coisa impossível, não. Tudo bem, realmente, o Flamengo é muito forte, mas não é imbatível, né? Vai ter a torcida toda a favor, etc. Aquela coisa toda. Coisa que a gente sabe que também acontece, mas não vou nem comentar aqui, mas é bom ficar de olho, né? Enfim, mas eu acho que o Santos tem plenas condições de ganhar do Flamengo, sim. Se tem um time que pode rivalizar com o Flamengo hoje, é o Santos. Então não vejo por que não acreditar que o Santos não possa ganhar no Maracanã, assim. Como o Flamengo pode, eventualmente, ganhar do Santos na Vila Belmiro, também não teria... Seria nada absurdo se isso acontecesse, embora se fosse muito ruim. Mas eu vejo com otimismo essa partida de amanhã. Tô bastante ansioso por essa partida, viu, Alex? Eu tenho dito o seguinte, Anderson, o cenário ideal, obviamente, não precisa ser nenhum gênio para falar o que eu vou falar, é que o Santos vença a partida, ultrapasse o Flamengo na liderança e seja o campeão do primeiro turno, campeão simbólico, campeão de inverno. Só que se você for pensar no campeonato, o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro em casa e ele, em vencendo e o Santos empatando, o Palmeiras ultrapassa o Santos na tabela, não é isso? Ultrapassa na tabela. Só que o Santos continua a 2 pontos do Flamengo. O pior cenário é o Santos perder o jogo e o Flamengo abrir 5 e o Palmeiras passar o Santos. O Santos cai para terceiro, né? Então, assim, se você impedir que o Flamengo dispare, eu sempre tenho falado isso, os 2 jogos contra Palmeiras e Flamengo no segundo turno serão em casa. Serão na Vila Belmiro, do Palmeiras logo no começo do segundo turno e o Flamengo fechando o campeonato. Última rodada. O jogo pode ser o jogo do título. E eu sempre tenho dito aqui o seguinte, o Palmeiras agora em processo de recuperação se torna um adversário mais perigoso, porque o Flamengo em algum momento, se ele passar pelo Grêmio, o Flamengo não chegava à semifinal da Libertadores desde 83. Foi o ano em que ele, inclusive, eliminou... 84, perdão. O ano em que ele eliminou o Santos da Copa Libertadores, até com uma goleada no Morumbi. Então, veja, nesse período, o Flamengo teve times excelentes, campeões brasileiros ainda com o Zico, na época do Renato Gaúcho, na época que o Júnior voltou veterano,
quando revelou aquele monte de jogadores no tempo do Adriano, antes, né, no tempo do Marcelinho, do Djalminha. O Flamengo teve grandes times, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, mas nunca chegou na Libertadores. Então, apesar de eu já ter ouvido o discurso das pessoas do Flamengo dizendo que, olha, vamos tentar ganhar os dois, mas eu não sei se na hora H, na hora que afunilar e a atenção tiver que ser toda direcionada pro Grêmio e eventualmente pro Boca ou pro River na final, se o Flamengo vai continuar mesmo com os reservas, tendo a mesma energia para jogar o Campeonato Brasileiro. E se ganhar a Copa Libertadores, vai ter que iniciar um planejamento para jogar com o Liverpool no final do ano. Muito provavelmente. Aliás, seria uma reedição histórica do jogo em que ele foi campeão mundial no início dos anos 80. Então, o Santos tem que se apegar também neste detalhe de voltar a jogar bem, de ter regularidade e de imaginar que em algum momento o Flamengo vai ter que dividir as atenções com a Copa Libertadores e ficar de olho principalmente no Palmeiras. Então, eu não estou dizendo que o Santos tenha que jogar para empatar. Eu estou dizendo que o Santos não pode ficar se defendendo contra o Flamengo só, ele precisa atacar, mas a gente tem que imaginar que diante das circunstâncias o empate nem é tão ruim assim. É lógico que eu vou ver o jogo do Santos, eu quero que o Santos ganhe, sempre, né? Mas dos males o menor, porque se abrir 5 pontos agora, em tese você não tira no confronto de volta. Você vai ter que ficar torcendo para um tropeço do Flamengo. Claro que o Santos vai perder também, ou seja, teria que ter mais de um tropeço, exatamente a mesma situação contra o Palmeiras. Então o que está em discussão agora, beleza, o Flamengo ganha o título do primeiro turno, campeão de inverno, ok, mas pelo menos você está perto na briga, né? O pior é o Flamengo ganhar o título de inverno e ainda abrir uma distância desse tamanho. Então é um jogo muito estratégico, vai ser quase que um jogo de xadrez, né, Anderson? Sem dúvida, e botar frente a frente os Jorges, né? O Jorge Jesus e o Jorge Sampaoli vai ser também bem interessante nesse aspecto, porque no momento em que se discute se os técnicos brasileiros estão defasados ou não, tem técnico defendendo os amiguinhos e tal, porque o técnico estrangeiro não entende nada, tem jogador também batendo, dizendo que quem está falando não entende nada, não conquistou nada. Eu acho que amanhã a chance de mostrar dois profissionais frente a frente, assim, que tem visões bem próprias, bem interessantes de como se jogar futebol, propositivos, ofensivos, assim, não dá pra não é atacar feito louco também, não vai sair a Bangu, assim, mas eu acho que o jogo de amanhã também tem essa importância de mostrar dois trabalhos muito interessantes confrontados aí, o de Sampaoli e o do Jorge Jesus. Só tenho medo que o fato do Santos se soltar demais e se abrir demais, eu acho assim, se o Santos perder, ele vai perder daquele jeito gostoso, entendeu? Gostoso entre aspas, né? Mau sentido. No mau sentido. Acho que se perder, se tomar um gol primeiro, aí oremos, como diz o Tony Vasconcelos, né? Porque o Santos dificilmente se recupera nos jogos e vai querer buscar o resultado, e com o ataque veloz que o Flamengo tem, por isso que eu estou dizendo. E sem invencionices, por favor. Vai ser o jogo da estratégia mesmo, independentemente da questão tática, como foi contra o Grêmio. Vamos lembrar, o Santos foi um pouco diferente do que estava sendo no Campeonato Paulista contra o Grêmio e conseguiu o resultado. Então, assim, é um jogo difícil, é um jogo de difícil prognóstico, né? Tudo pode acontecer, né? É muito complicado. A gente só espera que seja um jogo bonito tecnicamente, mas que seja competitivo. Que seja lá um 4-3, um 5-4, alguma coisa do gênero, como já tivemos aquele Santos e Flamengo, né? Na Vila, com gol do Neymar, com gol do Ronaldinho. Que Santos e Flamengo possam mais uma vez protagonizar algo positivo para o futebol brasileiro, quase que como uma lição. Sabe por quê? Porque no final das contas a gente tem que ouvir um monte de ex-jogador e ex-treinador falando bobagem. Eu tenho aqui um compromisso ético muito sério com as pessoas que são profissionais como eu. Eu, por exemplo, se alguém me perguntar o que você acha do trabalho do Anderson Firmino, para mim é simples, porque além de ser meu amigo é muito competente. Mas se não fosse competente e não fosse meu amigo e me perguntasse se eu não gostasse do trabalho dele, eu me resguardaria o direito de não falar nada. Sabe por quê? Porque ele é um profissional como eu, da área do jornalismo. Então uma das coisas que a gente aprende com a ética profissional é não criticar um companheiro de profissão. Porém, ex-jogador e ex-treinador não é meu colega de profissão.
Eles estão, aliás, ocupando indevidamente um local que deveria ser de um profissional que está treinado. Você vai dizer assim, poxa, mas esses caras já estiveram lá dentro, já chutaram uma bola. Sim, agora vejam a quantidade de bobagens que eles falam. Outro dia o Caio Ribeiro teve a disfarçatez de dizer que a melhor opção para o Palmeiras era contratar o Jorge Sampaoli. Pô, logo o Caio que jogou no Santos, quer dizer, para ele falar assim que pro Palmeiras era melhor ter o Sampaoli era como se o Santos e nada fosse a mesma coisa. Entendeu? Vai lá no Santos e pega lá o Sampaoli porque é fácil, né? Aí me vem o tal de Carlos Alberto e fala uma groselha monstruosa, dizendo que o Real Madrid não ganharia a Série B do Campeonato Brasileiro. Jesus amado, uma vez eu vi o Zé Mourinho falando assim, o Carlos Alberto foi um dos grandes jogadores com quem eu trabalhei. Se tivesse cabeça, tinha sido um dos melhores do mundo. Eu pensei que era só cabeça no aspecto esportivo mesmo, tô vendo que vai além disso. Né? Em se o cara ainda falasse a Série A, né? Mas a Série B, o Real Madrid não venceria. E para fechar essa trilogia, digamos assim, me vem o Muricy Ramalho dizer que passou 15 dias no Barcelona e não viu nada de diferente do que eles faziam lá na Espanha do que era feito aqui no Brasil. Ora, meu Deus do céu, por que ele não apresentou isso quando ele dirigiu o Santos contra o Barcelona lá no Mundial de Clubes? Será que ele nunca assistiu nenhum jogo do Barcelona sem atacantes? Com 6 caras no meio de campo, trocando de posição, ele mete 3 zagueiros, puxa todo o time do Barcelona para dentro da área do Santos, toma uma goleada e só não foi pior porque eu até acho que vi recentemente o Elano dizendo, acho que teve jogador que tirou o pé, como o Neymar tirou o pé naquele 8-0 que não quis fazer gol no Santos. Quer dizer, o cara vem e fala um troço desse. No único embate que ele teve contra um time de ponta do futebol europeu, ele foi engolido pelo adversário. E a gente fica ouvindo esse tipo de coisa, aí o jornalista que teve lá dentro aqui não sabe o que fala. Agora o técnico e o jogador podem falar essas coisas e eles têm salvo-conduto para dizer isso. Eu tenho um bônus track aí de bobagem, posso falar? Pode, fica à vontade. O glorioso, respeito muito o maestro Júnior, né? O Júnior, né? Dizendo que não acompanhava muito do Felipe Luiz porque ele jogava na Espanha. Isso? Poxa, não acompanha porque não quer, né? Para não dizer que assiste a ESPN? Exatamente. E a Fox porque ele é da Globo? Exatamente. Olha, vou te contar, é cada uma que parece duas, viu? Enfim, deixa eu só registrar aqui algumas participações antes do intervalo. O Silas Andrade, Santos 2-1, gols de Uribe e Pará. E o deles do Gabriel, porque acredito na lei do ex. O Silas, o Pará não pode jogar, tem que pagar R$1 milhão para ele jogar lá, pelo que eu soube. O João Antônio Freire, João, eu vi tua mensagem aqui, já vou ler. Ele me mandou inbox aqui. O Silas Andrade também já tinha mandado bom dia, bom programa, tudo parado. Hoje estamos no modo congeladinho. Estamos no modo thumbnail. Assim eu posso até fazer umas micagens aqui, tá? Não, tô brincando. O Ted Sartori, nosso companheiro na audiência, amigos. Aliás, não sei se ele lhe falou, encontrei Ted Sartori na quarta-feira. Eu estava andando ali pelo Oswaldo Cruz. Sabia não? Ele estava ali na esquina, na frente de uma padoca, esperando uma carona, porque ia cortar o cabelo a R$3. Sabia disso? Pois é, fiquei sabendo depois, né? Porque ele foi pra rádio depois, né? Corta o cabelo a R$3, né? Que coisa, Ted Sartori, né? Já está no modo aerodinâmico. Não viu o Ted depois, mas não tem muito o que cortar, né? Não. É quase um lustramóveis ali que vai em vez do... O Ted não fica bravo, hein, Ted, pelo amor de Deus. Abraço, aliás, Ted. Para ver o Ted bravo deve ter que acontecer muita coisa, né? Porque mas acontece. Você já viu o Ted bravo? Uhum. Olha, isso é raro. O Ted é quase um monge. Um monge do Boqueirão. O Aristides Macrax manda pra gente aqui. Bom dia, Alex, equipe da Nova. A pergunta que faço hoje é a respeito do projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, a respeito da possibilidade dos clubes se tornarem empresas. Percebe-se que apenas Corinthians e Flamengo são contra o projeto. Por que será? Acredito que o Santos, por ter uma imagem mundial no futebol, essa será uma enorme oportunidade para o clube alavancar seu engrandecimento. O que você acha? O Aristides, eu confesso que eu não sei se o Anderson leu alguma coisa a respeito do projeto de lei, deve ser alguma coisa que facilite a vida dos clubes nesse sentido. O São Paulo, por exemplo, que tem uma ligação muito forte com a CBF, já na apresentação do Daniel Alves, o presidente falou que o São Paulo já tem uma visão muito adiantada para se transformar num clube empresa. A única coisa que eu temo do clube empresa é você
ter alguma pessoa que venha para cá e cumpre o clube, ou as ações do clube, 51% delas, e resolva fazer como teve outro dia aí o dono do Cardiff, que quis trocar o azul pelo vermelho, o símbolo que era um passarinho por uma águia, por um dragão, um negócio assim. Essas coisas. É claro que, estando sob estatuto, sob contrato, sei lá o termo que a gente pode usar, poderiam, de alguma forma, salvaguardar as questões históricas dos clubes. Mas eu acho, sinceramente, que a gente não pode descartar essa possibilidade. Sabe por quê? Porque dentro dos clubes tem pessoas absolutamente apaixonadas pelo time, pelo clube, mas que não entendem rigorosamente nada de futebol e que muitas vezes têm interesses escusos, que prejudicam o futebol e prejudicam o clube, né? Estando na mão de alguém que visa o lucro, o cara vai botar dinheiro, vai querer que o produto dele, a empresa dele, faça dinheiro também, e aí, por tabela, você favorece o torcedor, que é a alma do time de futebol. Atrairia investidores, certamente de fora. Então, acho que eu hoje deixaria os meus medos de lado e entendo que poderia ser uma possibilidade, sim. Ainda mais para um clube como o Santos, que tem a imagem que tem. E se viesse alguém com muito dinheiro, tipo o dono do Paris Saint-Germain, por exemplo, acabaria toda e qualquer discussão a respeito do problema da Vila Belmiro. Porque o cara comprava o bairro inteiro, ou então arrumava um terreno em São Paulo e fazia um estádio lá, e ninguém mais ia discutir essa história. Vai ter retrofit, não vai ter, tem investimento, não tem, enfim, esse tipo de coisa. O Giovanni Mota dá bom dia a todos, ele lá está em Carmo do Parnaíba. Tem outras mensagens aqui, mas eu vou fazer um intervalo, Kelly, senão eu vou ficar falando aqui até sabe Deus que horas. São 11h32, vamos para o intervalo rapidinho. O Esporte em Destaque volta em 2 minutos. Até já. Nova FM 87.9. Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. O noticiário da Baixada Santista está em destaque na Nova FM. Manhã de notícias. Informações de toda a região. Estradas, utilidade pública e entrevistas. Destaques do Brasil que mexem com o seu dia a dia. Manhã de notícias. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Olá, pessoal. Aqui é o pastor Nilton Lobato e eu estou aqui para te convidar para o Culto da Vitória, que acontece toda quinta-feira às 20 horas na Igreja Batista Peniel, Avenida Martins Fontes, 781, atrás da Fábrica de Vidro. Você é o nosso convidado especial. Te aguardo. Nova FM, de olho no meio ambiente. O remédio vencido, ao ser descartado no lixo comum, é enviado a aterros sanitários ou lixões. E além de correr o risco de ser consumido por crianças, o produto se transforma no chorume, que penetra no solo e contamina os lençóis freáticos. Já quando o medicamento é jogado no vaso sanitário, se transforma em uma mancha tóxica que atinge a rede de esgoto e, através do tratamento para virar água potável, volta ao consumo humano. Assim, a melhor forma de se livrar daquele remédio vencido ou que não vai mais ser utilizado é levando-os ao posto de coleta mais próximo. Faça você a diferença. Recanto Peniel, de um lugar de ar puro no alto da serra. Clima de montanha, água fresca e cristalina, farta comida caseira, um ótimo café da manhã, lazer com monitores, arborismo, tirolesa, pedalinhos, piscinas aquecidas, saunas, spa, salão de jogos, quadra de vôlei e campo de futebol. Um lugar especial para cultos de adoração a Deus. Tudo isso bem próximo da Baixada Santista. Venha nos fazer uma visita. Preços especiais para as igrejas. Ligue agora no 13 3469 8063 ou 13 3469 1129 e faça sua reserva. Você está ouvindo a Nova FM.
A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Colégio Lobato, Educação Infantil, Fundamental 1 e 2 até o 9º ano. Colégio de Princípios Cristãos. O Colégio Lobato tem como disciplinas diferenciadas inglês, informática, iniciação musical e aulas de princípios cristãos, aulas extras de natação e futsal, salas climatizadas, 700 metros de aproveitamento para seu filho. Venha nos conhecer. Telefone 3469-2843. De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, na Nova FM. Face a Face com Deus. Música, prestação de serviço, informação e a sua participação. Olá pessoal, eu, pastor Nilton Lobato, convido você a estar conosco a partir do dia 19 de setembro, participando das 7 semanas da campanha Graça Transformadora, que estará acontecendo às quintas-feiras em todas as nossas igrejas do Ministério Peniel. Maiores informações em nosso site igrejapeniel.com.br. Nunca ouvi, nunca verá um Deus tão bom como o Senhor. Nova FM, a rádio que você adora. Vou seguir as instruções da Kelly aqui, dizer que essa trilha não é desse horário, é isso? Exatamente. Ah, vai tocar a trilha? Ah, nossa aí. Voltou. Beijo pra Sheila Almeida. Muito bem, voltando com o Esporte em Destaque, eu tenho muita mensagem para ler aqui. O Felipe Castro dos Santos, ele diz aqui, como o Santos vai conseguir diminuir essa disparidade para o Flamengo? Eles arrecadam quase 700 milhões de reais. Até o Palmeiras, que arrecada perto disso, não tem o time que o Flamengo tem. Desculpa, Felipe, mas acho que o Palmeiras não tem porque escolheu mal. Se pegar os 4 centroavantes que tem lá, não tivesse contratado, dava para ter trazido o Ibrahimovic. É que não quiseram. Ele completa aqui. E que o Santos pode fazer para lutar de igual para igual com o Flamengo, porque a distância está cada vez maior. O Flamengo, Felipe, pagou dívidas, né? Foi uma das primeiras coisas que o clube fez, foi pagar dívidas. O Santos precisa pagar as suas, que são muitas. E não pode um presidente deixar para o outro a terra arrasada. Eu não sei para quem que o Pérez vai deixar a gestão dele, mas é inadmissível que deixe terra arrasada. E o que o Santos pode fazer, até o Aristides Macrax te respondeu aqui na live, disse o seguinte, é por isso que o clube empresa, por isso que com o clube empresa essa disparidade pode diminuir. Transformando-se em SA, o clube pode ser mais conhecido no exterior, poderá arrecadar mais ou ter investidores que possam reforçar o caixa. Eu, humildemente, sempre digo que o Santos precisa fazer um projeto seríssimo para suas categorias de base. Mas o que é um projeto sério? É ter profissionais de altíssima capacidade, tanto no comando técnico, quanto na parte médica, psicológica, nutricional, fisiológica, da parte de fisioterapia. Você tem que ter a melhor estrutura possível na categoria de base. Ter um CT top de linha para a molecada, né? Tem um trabalho até histórico de botar na cabecinha dessa molecada o que é o Santos e de que forma eles podem se aproveitar de ter uma torcida que é tão apaixonada pela base e que dá tanta oportunidade para os meninos errarem e continuarem, ao contrário do que acontece em outros clubes. Exato. E pegar essa marca registrada dos meninos da Vila e potencializar isso para fabricar jogador, vender jogador e abastecer o time de cima. Porque assim, hoje as pessoas cobram, vamos colocar um moleque da base. Tá, os senhores viram que ontem até o
o Joel mandou aqui a mensagem que eu fiquei de ler, ele foi lá, ele foi tentar assistir o Santos e Atlético Paranaense ontem. O Santos tomou de 5-1 do Atlético Paranaense no Sub-20. Se fosse um campeonato com rebaixamento, o Santos ia ser rebaixado no Sub-20. Ele disse aqui, ó, tem uma reclamação do Atlético Paranaense. Fui barrado na portaria do Atlético ontem, não teve acordo para poder ver o jogo. Eles só deixavam entrar sócio do clube, nem com pagamento não deixaram. Foi até a secretaria e não teve acordo. É lei deles. Ele escreveu aqui metralha, mas acho que está falando do Petralha, que é o presidente. E antissocial, com quem não é sócio. Passei vergonha, eu levei meu neto de 12 anos, que saiu decepcionado. Ô Joel, eu penso o seguinte, eu acho que poderia haver, nesse caso, uma cordialidade, até porque não era um ônibus de torcedores do Santos chegando para assistir a partida. Eu entendo a posição do Atlético. O Santos, por exemplo, faz as suas partidas em Urico-Mursa, mas se é dentro do CT do clube, realmente não há nada na lei que obrigue você a abrir espaço para a torcida visitante, e quem circula lá dentro realmente são só os sócios do clube. Como no Corinthians, por exemplo, teve aquela vez um problema com o anão do Pânico. Mas tinha camisa... o jogo foi no CT do Caju ou foi na Arena? Ele está dizendo aqui, ele não deixou claro. Eu, sinceramente, também não vi o jogo. Mas, enfim, não importa onde seja, ou no CT ou no estádio. No Corinthians, por exemplo, você não pode entrar com camisa de outro time. Sim. Na circulação social, obviamente, quem vai lá para jogar uma partida, como as Sereias foram recentemente no Parque São Jorge, tudo bem. Mas assim, eu acho que poderia haver uma dose de cordialidade. Era você, seu neto, talvez, não sei se mais alguém, poderia se liberar sem problema algum. Vocês não iam arrumar confusão, brigar com ninguém lá dentro, né? Mas, enfim, eu até entendo a posição do Atlético Paranaense nesse sentido. Posso dar um pitaco sobre estrutura, sobre finanças, etc? Diga. O que não pode é o clube contar com a venda do Neymar para entrar um dinheiro para colocar isso no orçamento, contando com isso, como já contou anteriormente com prêmio da FIFA e bônus, não sei o quê. Isso não pode estar em orçamento, gente. Isso não pode estar em orçamento, porque é muito ocasional. Não dá para ter certeza do negócio desse. Contaram com essa situação que não aconteceu. Exato. Né? Como é que vai se o depois? Neymar encerrar a carreira no Paris Saint-Germain, como é que faz? Exatamente. Tem o Rodrigo Eu vou comprar uma Ferrari, de repente o New York Times me contrata. Então eu vou comprar uma Ferrari agora. E aí? Aí você é mandado embora em 6 meses, você continua pagando como, né? Exatamente. Apesar de que eu acho que se o senhor fosse para o New York Times, não ia mandar o senhor embora. Ah, com certeza. Quem dera. Olha, o Rafael Ribeiro diz aqui, Derlis é um Romero que sabe dominar a bola. Marinho tem que ser titular. Que é isso, Rafael. O Derlis é bom jogador. E o Romero tinha lá seu valor. E ele diz aqui, Derlis fez um jogo bom / espetacular e 5 medianos. O Rogério Dantas, agora vai o retrofit. Tem uma notícia aqui que até o final do mês, né? Eu até conversei esses dias com um arquiteto aí que vai fazer o projeto do Santos, e ele me confirmou que realmente tem uma apresentação final do projeto agora antes de outubro, né? O Giovanni Mota, o Santos já meteu 7-1 no Flamengo e no Maracanã. No Fox Sports, Pelé jogaram... Como é que é? Jogar ainda o Santos é gigante. Eu não entendi bem aqui o que ele falou, mas enfim. E o Ted que tá... Não, o Ted não tá bravo, tanto é que mandou mensagem aqui, 1961, se não me engano. E ele fala, o Santos vai com 3 atacantes, Soteldo, Marinho e Derlis. Acho que não é esse trio, né? Acho que é o Sacha vai jogar. E o Joel mandou a mensagem agora. Sacha espetado. Como diz o Ademir Quintino, disse que foi na Arena o jogo. Foi na Arena? Foi. Poderiam ter aberto a concessão, não tinha né? Um pedacinho lá para o torcedor visitante, né? Que deselegância, né? Como diria a famosa apresentadora. Tem mensagens no Twitter também. Deixa eu prestigiar o pessoal que manda mensagem no Twitter. O Rafael Ribeiro mandou aqui, ó, com o Bolton na espera, matéria do Diário do Peixe. Projeto retrofit da Vila sai até o final do mês, porque até agora era o anteprojeto, né? Foi só aquela apresentação inicial. Não sei se vão apresentar algo com uma capacidade de público um pouco além dos 18.050 que tinham falado no início, né? O plano diretor foi mantido com capacidade para 20 mil. Então, é que tá. 18 não é 20.
Então, eu não sei. Aí, aqui na matéria está dizendo capacidade para 20 mil. Foi apresentado 18.050. Será Exato. que subiram esses quase 2 mil lugares aí de diferença? Espero que sim, né? Para você fechar a conta, porque Na ocasião ele até falou que até 20 chegaria. mas Até tem que 20 dar uma invadidinha na rua ali. Tem É. que contar com o apoio da prefeitura. Vamos aguardar. Mais mensagens aqui. A gente já vai falar do restante da rodada do Campeonato Brasileiro. Vandemâncio Souza, bom dia, Alex. Estou ouvindo muita gente falando que amanhã o Flamengo já ganhou esse jogo. Será tão grande a diferença entre Santos e Flamengo? Um abraço ligado na Nova FM. Do meio para frente, tecnicamente, acho que o Flamengo tem um time bem superior a todos os demais do futebol brasileiro, né? Sim. Com a fase que o Bruno Henrique está vivendo. Eu falo isso com dor no coração, porque esse rapaz é um ingrato. Mas enfim. E o Gabigol jogando do jeito que está, o Arrascaeta também, esse Gerson caiu como uma pensando luva, o jogo no meio de impressionante. campo do Flamengo é difícil, né? A gente tem que ser consciente, tem que apontar o Flamengo como favorito. Mas como a gente já falou, né? Tantos favores, o Brasil de 82 perdeu para a seleção da Itália. Exato. Que era um time. Foi os primórdios do futebol reativo. Em 20 jogos ganharia 19 da Itália, mas aquele dia. Perdeu. O Efigênio Filho, bom dia, Laura. Parece que o Retrofit está parado. O dono da W Torre é santista, não seria a solução? É santista o dono da W Torre? É verdade. Teve no CT uma vez, né? De helicóptero. Veio olhar algum terreno aí, não sei se era do Portuários e tal. Você tem que perguntar para o Pérez. Será que ele já conversou com o dono da W Torre? Seu Walter Torre. Será que a W Torre teria interesse na Vila Belmiro? Porque com o Palmeiras ela ganha na questão dos shows, né? Existiria algum modelo de negócio para o Santos aproveitar a Vila, diferentemente do que acontece com o Corinthians, que não consegue fazer eventos na arena? Fez o 3%, né? Já te contei essa história, né? Do seriado, a série né? da Netflix, série que é no futuro, aí tem lá um salão de mármore do Corinthians que foi usado lá para gravar algumas cenas desta série. E tem uma competição de Bigfoot no final do ano lá, aqueles monstros, né? Aqueles monstros lá que ficam um por cima do outro. Não teve no Pacaembu também motocross uma vez e tal? Então, esse tipo de coisa acho que até dá para fazer. Mas quando você fala em concorrer para show internacional ou show de grande porte, o Palmeiras e o São Paulo... É complicado, porque a estrutura do show que vem até São Paulo não vai descer até Santos, né? Então, esse tipo de show não vai ter. Então, o show que poderia ter aqui seria aqueles shows de verão. Sim. Que, por exemplo, a gente tem muito problema de ter na praia, por causa das reclamações. Mas esses eventos... Fazer um festival, por exemplo? Um festival de verão que tenha música brasileira, que possa ter uma atração internacional ou outra, porque a região está abarrotada de gente, né? Sim. Por conta do Ano Novo, das festas e do período de férias. Poderia ser uma alternativa, né? Ou outros eventos. Infelizmente, Paul McCartney não vem a Santos. Poderia. Por que não? O Deep Purple veio. Acho difícil. Acho difícil. O Pérez fala com eles, não tem jeito. Opa. O Luiz Eduardo Cacheta. Bom dia, Alex. O Fashion. Que é isso? Olha só. Hoje ainda... Você viu que nós estamos no modo congelado, hoje eu estou mais humildezinho. Homem de garbo e elegância. Diz aqui, Anderson e Santistaiado estão descendo a lenha com razão na questão da quantidade de ingressos. Nunca nenhuma diretoria pensou no torcedor. Que a diretoria use a mesma reciprocidade no jogo de volta. Poucos ingressos e preço lá em cima. Reciprocidade zero. Em relação ao Maracanã. Não tem lá a lei que fala que tem que ser 10%, não sei o quê. Para o Santos acho que foram 1.600 ingressos, é isso? Se eu não estiver equivocado. E, curiosamente, eu queria saber o valor. Se alguém souber aí, manda um recado pra gente, porque é pra ninguém ir, né? É pra Santista não ir. Chega aqui, abre aquele clarão, né? Na arquibancada, né? E o pior latifúndio, né? O pior é assim, os caras vão dizer assim, não, mas o Flamengo precisa ganhar dinheiro. Pô, mas vai ganhar uma grana com 70 mil no estádio, né? Enfim. O Fábio Ferreira, Alex, a rodada é muito perigosa para o Santos. No pior dos cenários, o Flamengo pode abrir 5. O Palmeiras contra o Cruzeiro pode nos ultrapassar. O Corinthians contra o Fluminense e o São Paulo contra o CSA podem encostar. Que os jogadores façam o jogo da vida, oremos. Ainda tem esse detalhe que a gente esqueceu, né, Anderson? Quem está perto... nem falamos do Corinthians e São Paulo, é verdade. O Corinthians pega o Fluminense caindo pelas tabelas e o CSA e o São Paulo e o CSA, então nem se fale, né? São Paulo joga em casa, né? O Corinthians... Os dois jogam em casa, praticamente, né? O Fluminense lá em Brasília, mas o Fluminense... É verdade, o jogo é do Fluminense, mas é lá naquele estádio que deveria ser demolido. Lá no... Coitado do Garrincha.
Ainda puseram o nome dele naquela tranqueira. Pois é. Enfim. Bom, foi o que a gente comentou, viu, o Fábio, no bloco anterior a respeito dessa configuração da rodada do Campeonato Brasileiro. Para o Santos realmente é preocupante nesse sentido de que, óbvio que ganhar seria o melhor dos cenários, mas não perder também pode dar certo. O Silas Andrade, então 2 do Uribe, já que o Pará não pode jogar. E o Ted Sartori lembrou aqui também mais cedo, R$5 na verdade, acabei não cortando porque estava cheio, acabei indo em um de R$20. Não é mais 3, viu, o Anderson? Aumentou para 5. E o salão estava cheio, também com esse preço, né, o Ted, não tem jeito, né? O Daniel Venâncio diz aqui também, o Santos precisa virar empresa. A Flor Santos, bom dia. Obrigado, Flor, pela mensagem. Bom dia para você também. Bom final de semana, está chegando apesar da chuva e do frio, né? O Rafael Ribeiro diz aqui, o Flamengo ferindo o estatuto do torcedor, que no retorno o Santos disponibilize 0 ingressos para a torcida deles. Também não pode. Também não pode. Sabe o que pode fazer? Não é disponibilizar 0 ingressos. Sabe ali aquela arquibancada nova que foi reformada no embaixo, como foi Santos e Vitória na final da Copa do Brasil? Ali embaixo. Põe lá. Tá. Põe ali. Onde é que está escrito que o Santos tem que dar aquele tecão de arquibancada que é ali lá em cima, aquele latifúndio? Não dá não. Põe ali embaixo. Mas as questões de segurança, se vira, meu amigo, dá seus pulos. Coloca lá a polícia, o bombeiro, a SWAT, a CIA. Mesmo porque vai ser um jogo decisivo, né? Fatalmente vai ser um jogo decisivo, então acho que tudo vale. Tudo dentro da lógica, né? Da ética, claro, mas tudo tem que ser pensado. Põe lá embaixo, quanto é que cabe ali naquele setor? 1.000 e pouquinho? Beleza, aí deixa o Santista lá em cima na última rodada, do lado da Sangue Jovem ali, fungando no cangote do goleiro adversário. O Silas Andrade, avisa o elenco aí, que eu ouvi falar que será uns 5 gols do Bruno Henrique, então vamos lá, Gustavo Henrique. O Felipe Castro mandou outra aqui, ó. O Grêmio arrecada mais que o Santos. Eu penso que o Santos deveria buscar jogadores desconhecidos como o Grêmio fez e o Atlético Paranaense também. O Grêmio não comprou o Arthur, ele formou. Matheus Henrique. Eu acho que como com o Sampaoli é dificílimo acontecer. O Sampaoli gosta de jogador formado, que entende as ideias dele. Então, Felipe, nós estamos nessa jornada já, né? Você manda a pergunta e eu respondo aqui. Não é questão de gostar de jogador formado. O momento do Santos pede isso. E eu insisto na tese, se tivesse algum jogador surgindo extremamente talentoso, jogaria, né? A gente tem um hábito muito ruim de colocar a molecada de qualquer forma. Veja aí o Caio Jorge, que jogou na final do Campeonato Paulista, na semifinal, não fez gol, perdeu pênalti, né? Enfim, e tá aí na seleção, fez um gol de letra outro dia, né? Tá jogando aí pela seleção sub-17, né? Sub-20, sei lá, é tanta seleção, porque tem a Olímpica e tem a sub-20, é verdade, sub-20. Então, assim, o que é comentado no Santos é que esses meninos que estão sendo preparados agora, talvez no ano que vem tenham mais oportunidades. Vamos aguardar. O Carlos Diego Silva, bom dia a todos aí na rádio. Pergunta amanhã, o Felipe Aguilar vai jogar? Se jogar, estamos lascados, esse cara não passa confiança. Segundo, o projeto de aumento da Vila, como está a questão? Já resolveram lá? Um abraço a todos. Então, o Aguilar, ao que tudo indica, vai jogar. Até porque ele deu entrevista e falou assim, olha, eu errei, reconheço que errei, e teve 2 lances em que eu escorreguei. Aí ele foi questionado na coletiva e disse assim, que tipo de treinamento eu faço para não escorregar? Se você parar para analisar, ele tem razão, né? Eu acho que ninguém quer escorregar, mas eu acho que ele tem a questão da cintura, né? De às vezes ficar deslocado no mano a mano e tal, e ele tem essa dificuldade, não sei qual é o termo que pode, isocinético, será que é isso? Pode ser. Do centro gravitacional dele poder se aprumar ali, enfim. Mas é uma questão de eixo. Eu acho que ele vai jogar. E não de desleixo, por favor. Eu acho que ele deveria estar curtindo um banco faz tempo, até para preservá-lo, para você não queimar definitivamente aí o jogador. E sobre o retrofit, a diretoria do Santos não tem falado sobre o assunto,
tem guardado as 7 chaves, a gente até pergunta eventualmente para uma pessoa ou outra, mas a gente já conhece o anteprojeto. O projeto final não deve mudar muito, né, Anderson? Não, acho não acredito que tenha lá uma mudança radical, talvez uma outra, um lance de arquibancada a mais ali para chegar nos 20 mil que o pessoal está querendo. O grande problema é a grana. De onde virá o dinheiro? De Roberto Diomedes ou vamos partimentar lá, fragmentar a Vila Belmiro? Vamos lá, vamos fazer jabá. Vamos passar o livro de ouro. Setor Garbo, setor Endocentro, né? Mandar um abraço aqui para o Celestino do Fiel Barateiro, tive com ele aqui agora há pouco. Setor Ótica Libra. Setor final, ao Fiel Barateiro, setor Ótica Libra, que está apoiando lá o canal Só Esportes, né? Setor aqui, setor Daniele, que tem parceria aqui com a rádio também. O que mais? Aí cada um paga um pedaço, né? Enfim, só se for isso, porque até agora o pobre está em silêncio. É verdade, é verdade. Vamos guardar, né? Tem muito jeito, né? Se não for o... O que você acha de eu mandar uma mensagem para ele no Messenger? Bolton? Pro Roberto? Eu manda. pego aquele tradutor universal Joel Santana, hein, que o meu inglês anda meio enferrujado, né? Acho que vale sim. Fala aí. O não você já tem. Hello, Bob. O famoso How are you? O não você já tem, né? Famoso... Hello, Bob. How are you? In the building of Retrofit in Arena. The medium, in the right, middle, in the left, on the behind. We want stadium, mister? Or not? Yes or no? Caramba, viu? E a gente fica aqui, o torcedor fica iludido com essas coisas e a gente fica passando esta vergonha. Falar em estádio, vamos falar do Corinthians? No seu, Anderson, a gente está caminhando. Ih, já tem mais mensagem aqui, caramba, mas fale aí dessas questões. Primeiro, Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians, São Paulo e Ceará, São Paulo e CSA e o Palmeiras e Cruzeiro. Deu um pitaco dos 3 jogos, aí emende com essa história do estádio. Palmeiras e Cruzeiro, Palmeiras vem de 2 vitórias, né? Começou, era Mano Menezes bem, né? E vai enfrentar o ex-clube, né? Aproveitando da situação preocupante do Cruzeiro, né? O Rogério Ceni em rota de colisão com os jogadores, embora apoiado pela torcida. Palmeiras tem tudo para aproveitar esse momento do cruzeirense aí, fazer os 3 pontos e... Você pensou a cabeça do Rogério Ceni se perder pro time que tá o ex-treinador que foi mandado embora? Pra tomar um gol de cobertura de novo, né? Nossa. Ia ser demais, né? Coitado do Rogério. Corinthians joga lá em Brasília contra o Fluminense, né? O Campeonato Bye Bye Brasil, né? Põe a mochila nas costas e vamos viajando. Mas essa semana teve a história do Carille, né? Que a proposta da China, negou, não. Ficaram bravos com o vazamento. Eu acho que se o Carille quiser ir embora é pra voltar nunca mais, sinceramente. Porque ficar nessa de ida e volta... aqui não é pensão não, que você... Na casa de caridade. Na casa de caridade, entendeu? Então o Corinthians também precisa... A partida contra o Ceará foi bem ruim, somente no segundo tempo, quando deixou a equipe cearense empatar, admitiu o empate da equipe cearense, os pessoas acordar para poder se tem alguma pretensão no campeonato, mesmo porque logo tem a semifinal sul-americana, então também tem que vai ter que dividir a atenção. Então quanto antes o Corinthians fizer pontos, se a intenção de chegar ali na dianteira é não desperdiçar mais pontos, principalmente o caso do Fluminense, que está numa draga danada, e o São Paulo também, né? O São Paulo, o Cuca sendo contestado, né? Faz jogos aí que sequer gols São Paulo vem anotando, conta com a volta do Daniel Alves, embora o Daniel Alves não seja a solução de todos os problemas, né? Embora muita gente achasse que fosse. E também tem a chance de fazer 3 pontos aí contra o CSA, que tá outro time que tá marcando passo na tabela e à espera do juízo final. E o Corinthians não vai pagar o estádio, é isso, Anderson? Vai fazer que nem o cara lá que deve o condomínio para depois fazer acordo? Por aí, viu? Não, mas tem gente que faz isso. O cara não paga o IPTU e não paga o condomínio, depois cai na Praça da Independência bradando por honestidade, né? O Brasil precisa se livrar da corrupção. Aí o cara deve de propósito o IPTU e o condomínio para depois renegociar para pagar mais barato, 95%, né? Tá cheio de gente que parece que aparece no Facebook assim, nossa, o cara... Para pagar com 95% isso, para renegociar a dívida, etc. Pois é. Porque o que acontece? A Caixa, ela notificou o Corinthians extrajudicialmente da intenção de executar
a dívida do banco com o clube, que é quase 500 milhões, né? O Corinthians pagou 100 e poucos, mas ainda falta 500, quase 500 por causa de juros, etc, etc. O problema é o seguinte: a Caixa tem duas formas de executar essa conta. A primeira seria com uma espécie de fiador do empréstimo da Caixa, que é a Odebrecht. A Odebrecht está em recuperação judicial. Então, além de não poder fazer empréstimos, alguns tipos de ações enquanto está em recuperação judicial, ele estaria lá para a fila dos credores, lá para o final da fila, então demoraria muito. A outra opção da Caixa seria o terreno do Parque São Jorge, a parte do terreno do Parque São Jorge, que também, para vender, é complicadíssimo, demoraria muito tempo, então para a Caixa não vai, seria interessante tomar a parte física, né, a dívida, parte física da dívida. E o Corinthians, enquanto não fecha esse acordo, enfim, essa questão da Caixa, vai parar de pagar. Pode parar de pagar, esperando justamente a definição dessa questão. Tipo, okay. a Caixa quer ir pro pau? Vamos pro pau, só que a gente vai parar de pagar. Enquanto não definir isso, a gente não vai parar de pagar. Então, eu acho que não vai dar em nada, sinceramente. Vamos sentar, vamos ver direitinho e fica tudo como tá. Continua o Corinthians pagando a sua casa própria aí a longuíssimo prazo. Muito bem, a gente está caminhando para o final do programa, já até deveria ter terminado. Calma, Kelly, você já vai almoçar, aguenta aí. Primeiro mandar parabéns para o Jobson, né? Faz 24 anos hoje, estou vendo aqui no Twitter do Santos, rapaz, o presente de aniversário que ele gostaria de ganhar era jogar. Né? E o São Paulo disse que um dia ele jogará, tem que melhorar. O jovem Roberto Suerriro, que é muito bem informado, tuitou há cerca de 3 horas, é que eu só vi agora, que a CBF recusar pedido do Santos também, vou te falar, né? Da mudança de horário de Santos e Grêmio, que é no próximo dia 21, no outro sábado, né? Às 9 da noite. Queriam para 5 da tarde ou 7 da noite. Então, sábado, dia 21, 9 da noite, você vai sair da Vila Belmiro, 11 horas, é o jogo da balada, vai fantasiado de Tony Maneiro, né? Lembra que é o Tony Maneiro? Era o John Travolta nos embalos de sábado à noite. Então você vá preparado para os embalos de sábado à noite no próximo sábado na Vila miserento, né? Pois é, né? Não sei nem para que põe futebol nesse horário. Mas, não é pro mercado asiático, porque dá 8 da manhã, 9 da manhã. Então, pro cara comer aquele pastel de cachorro lá logo cedo, né? Assistindo o Santos e Grêmio. O pastel de cachorro, o Anderson gostou. O Luiz Eduardo Cacheto, o Aguilar é colombiano. Bota o cara pra dançar salsa que o problema na cintura acaba. Pois é. Ô Kelly, você vai ter que deixar eu falar mais uns 2 minutos aqui, porque tem um monte de mensagem aqui do rapaziada, rapidinho. O Joel Antônio, o fato é que tínhamos 2 jogos na Vila que consideramos pontos ganhos contra Fortaleza e Atlético, reserva, e não ganhamos. Aproveita os 2 jogos com o público, Fly Grêmio no Pacaembu. E fatura, pensa na grana e ponto. Desculpa, João, nesse aspecto eu discordo totalmente de você. O Grêmio já não vai mudar mais, tá? Já está definido, eu acabei de falar, vai ser na Vila mesmo às 9 da noite. E o Flamengo é o último jogo do campeonato. A gente está reclamando tanto de inversão de mando, e no jogo que o Santos, mesmo que ele não tenha a chance de ser campeão, ele vai estar brigando por vaga na Libertadores. E eu acho que briga, dependendo do que acontecer nesse sábado, até pela situação moral do clube. Então tem que ser na Vila mesmo e tem que jogar para cima do Flamengo. O Arnaldo Ribeiro, bom dia, amigos. Vamos torcer para o Aguilar se equilibrar e todos têm que estar focados. O Silas Andrade, sinceramente, acho que devia derrubar a Vila e construir um estádio moderno para 150 mil pessoas. Aí não é a Vila ou o estádio, você derruba o bairro inteiro. O Wagner Mendes, bom dia, Alex. Um empate no Rio será com gosto de derrota para o Flamengo, porque terá a volta e poderá perder mais 3 pontos no confronto com o Santos, que jogará a última rodada na Vila Belmiro. Um abraço do Wagner. O Felipe Castro, o Atlético Paranaense, que o clube, para mim, é um clube para mim médio, tem melhor CT que o Santos, sem contar o estádio. Algo tem que ser feito porque o Santos está para trás. Também acho que o Santos tem que correr atrás do CT, mas o Atlético Paranaense tem que correr atrás dos títulos que o Santos já tem. O Carlos Diego Silva, com respeito ao Aguilar, ele tem que jogar sério. Se não brincar com a bola, tem que jogar a bola para o mato. Falta 2, Kelly. O Wagner de novo aqui. O Aguilar não precisa fazer treinamento para escorregar, mas agir como um cabeça de bagre de vez em quando, colocando a técnica de lado, que ele tem sobrando, e chutando a bola para fora do estádio em lances contra atacantes rápidos
e habilidosos. O famoso chuta de bico que o jogo é de taça. O bola pro mato que o jogo é de campeonato. E o Carlos Diego Silva, outra coisa, queria perguntar para vocês sobre a cobrança de ingressos. Até que idade paga para ver o Santos jogar? Estão falando isso porque me parece que um torcedor levou uma criança de colo e estão querendo cobrar dele e da filha. Eu preciso, sinceramente não vou ter tempo de te responder isso agora, mas em muitos estádios criança paga sim. Agora, com todo respeito, até tem um bebezinho lá que vai nos Jogos do Santos, eu acho que estádio de futebol não é lugar para bebê de colo. Também acho que não. Sabe, sinceramente, pode acontecer qualquer sinistro, dentro do campo, fora do campo, uma correria, né? Eu acho uma irresponsabilidade você levar criança de colo para o estádio. Aliás, criança muito pequena é que nem levar em cinema. Não entende o que está acontecendo, não tem a menor noção do que é aquilo, sabe? Então, tem uma idade para começar a levar. Acho que com 5 anos 6, tá ótimo. Criança de 2, 1 ano e meio de colo, no estádio de futebol, cinema, teatro, não é lugar, a não ser que seja teatro infantil, né? Ou filme infantil. Mas que nem outro dia lá fui ver o Homem-Aranha, o casal me leva 2 crianças de 3 anos e pouco, as crianças começaram a correr, gritar pelo cinema, todo mundo ficou pé da vida e os pais ficaram pé da vida com as crianças que não ficavam quietas. Ora, meu Deus do céu, não fossem pro filme com a criança desse tamanho que não sabe nem quem é o Homem-Aranha direito, né? Bom, chega. Anderson, um abraço, bom final de semana, até a próxima. Abraço, Alex, Kelly, todo mundo que ouviu. Kelly tá comemorando aqui, ainda bem que a gente tá congelado hoje. Esporte Destaque, um abraço a todos, bom final de semana e sextou, gente. Muito bem, sextou com chuva. Muito bem, Kelly Ribeiro, posso ir embora então? 12:06, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, lembrando que daqui a pouco acelera por aqui o Paulo Rogério com o Auto Aventura, segunda-feira a nossa programação jornalística retorna com a Sheila Almeida às 8 da manhã. E o Manhã de Notícias, também na segunda, o Esporte em Destaque volta às 11 da manhã. Portanto, aproveitem o final de semana. Um grande abraço a todos e até segunda. Tchau, pessoal. Nova FM 87.9. Auto Aventura. Informações, novidades, tudo sobre o mundo automotivo. Agora, na Nova FM, com Paulo Rogério. Melhor desempenho e reforço na tradição definem a nova Lowrider, modelo que vem movimentando a Harley-Davidson. Desenvolvida em torno do chassi da Softail e reforçada com componentes premium de suspensão, a moto é alimentada pelo motor Milwaukee Age 114 e chega com um guidão um pouco mais alto. Os controles manuais elevados à Cruiser são frutos de uma influência praiana. A Lowrider S vem com um guidão Fat Bar com 1 polegada de diâmetro e suportes retos com 11 centímetros de altura. Todos os acabamentos brilhantes foram substituídos por opções em preto. As tampas de inspeção da embreagem, da admissão e do balancinho inferior são em gloss black. Já os silenciadores e protetores de escapamento vêm em jet black. A lâmpada traseira de LED tem lente fumê. O tanque de combustível tem capacidade para 19 litros e as rodas são em alumínio fundido, a dianteira com 19 polegadas e a traseira com 16. O motor oferece um torque de 16,4 kg por força-metro. Da Baixada Santista, Paulo Rogério. Auto Aventura, Nova FM. Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.9. Disponível para iOS e Android. A cidade e suas histórias. A cidade de Cubatão existe desde 1949. Antes disso, o atual município fazia parte da cidade de Santos. A economia era baseada especialmente na plantação de banana. Essa característica mudou com a construção da Via Anchieta. Depois da emancipação política, se desenvolveu um polo industrial. Foram décadas de crescimento econômico, mas também de poluição. Por isso foi necessária uma política para cuidar do ambiente. Na década de 90, Cubatão se tornou exemplo de recuperação ambiental para o mundo. A cidade e suas histórias. São Vicente Central Offices. A melhor opção de edifício corporativo para quem procura um conjunto comercial para alugar no centro de São Vicente. Conjuntos comerciais de 46 a 631 metros quadrados. 2 elevadores, acessibilidade completa e monitoramento 24 horas na rua.